pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a sétima e penúltima parte de Ana Karenina. Vocês têm noção de que já acabamos praticamente? Mas enfim, vamos deixar essas lamentações e essas comemorações para o último vídeo deste projeto. Eu tenho uma coisa para falar para você, incauto espectador, que não está na sétima parte e que liga para spoilers. Eu sugiro que você vá assistir alguns dos meus outros vídeos ou vá fazer outra coisa da sua vida, porque nesse vídeo eu vou ter que dar assim o spoiler dos spoilers deste livro. Então, não reclame depois, ok? Ok. Mas enfim, partindo então para o resultado, né, dessa leitura. Gente, eu acho que eu nunca senti uma reviravolta tão grande assim. Tanta coisa aconteceu ao mesmo tempo aqui nesse capítulo que eu fiquei, Jesus Cristo. Mas então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa sétima e penúltima parte. O prazo, é engraçado essa expressão, o prazo para que a Kitty dê a luz praticamente está vencido e essa garota não, e esta mulher ainda não deu a luz, sabe assim? Ela continua imensa de gorda, imensa de grávida e para ela está tudo bem, mas todas as pessoas ao redor estão totalmente preocupadas, uma vez que, pelas descrições, ela é uma moça de complexão frágil e tal. Então, contrariando todas as expectativas, ela continua ali firme e forte em sua gravidez. E é justamente esse estado de gravidez que faz com que ela receba muitas visitas e vá, por sua vez, visitar várias pessoas. E uma dessas pessoas é lá uma madrinha dela, que é a Maria alguma coisa, aqueles sobrenomes russos incríveis. Mas enfim, um dia ela vai visitar essa madrinha e quem ela encontra na casa da madrinha? O Vronsky. E daí, num primeiro momento, eu falei, quer ver só que essa garota, a essa altura do campeonato, vai largar tudo e vai voltar com o Vronsky? Por um momento, isso me afligiu um pouco, mas depois eu percebi que não era nada disso. Veja, o meu problema com a Ana neste livro aqui não é o fato dela ter traído o marido, não é o fato dela ter abandonado o filho. É claro, isso de abandonar o filho, enfim, não podemos, enfim, ser muito tacanhos na nossa decisão em condenar a Ana, mas o que me incomoda nela é o fato justamente de que ela abandonou o filho depois de toda aquela lenga-lenga que ela fez. E mais do que isso, o que me incomoda de verdade nela é que ela é muito chata. Sabe assim? O problema não é ela trair o marido, o problema é a chatice que ela diz que ela demonstrou a partir de então. Porque eu pensei que ela fosse ser uma mulher forte, etc. Mas não, ela se mostrou uma mulher chata, medíocre, sabe assim? Uma pessoa muito vulgar no sentido de muito comunzinha da palavra. O que é muito contrastante quando a gente pensa na primeira figura da Ana que a gente tem logo no início do livro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque não seria um problema aqui de trair o Lievin, quer dizer, um problema seria segundo a moral e blá blá blá. Mas enfim, o problema não seria ela trair o Lievin agora com o Vronsky. O problema seria ela trair com o Vronsky, depois de tudo aquilo que aconteceu no passado, e essa menina ir lá e falar assim, ok, a paixão voltou, fazer o quê, na verdade? Não. Ainda bem que nada disso aconteceu. Ela caiu em si e segurou as pontas, manteve ali a compostura, digamos, e não deu nenhuma gafe. Enfim, eles ainda trocam ali algumas palavras na casa dessa madrinha, de modo que a Kitty tem um determinado momento que ela até, enfim, se sente mais confortável para conversar com ele. Só que ainda assim, quando ela chega na casa dela, ela acaba contando tudo aquilo que aconteceu ao Lievin para que não houvesse nenhum tipo de mal entendido. Então veja que essa moça ela é muito fiel ao Lievin, tanto que só dela contar essa questão da conversa, ela já se mostrou extremamente preocupada com aquilo que o marido acharia, tal qual o próprio Lievin quando foi contar para a Kitty que havia visitado Ana. Ainda que ele tenha sido mais cheio de dedos na hora de fazer isso. Então eu senti uma coisa, falei, ué, como assim, Lievin?
também, enfim, dando para trás agora nessa altura do campeonato. Bom, o fato então é que, e por que que o Lievin vai visitar Ana Karenina? Porque os Oblonsky, lembra o Oblonsky, ele é o irmão da Ana, que é aquele cara que lá no início do livro estava traindo a esposa com a governanta francesa da casa. Pois é, o Oblonsky, ele é um cara que ele gosta de um estilo de vida extremamente luxuoso e isso está levando os Oblonsky à falência. Então a família da Dolly, que é a mulher dele, resolveu que precisam intervir naquela situação de algum modo. E primeiro eles vão conversar com o Oblonsky, assim, fazer a linha da diplomacia e vão tentar resolver tudo na conversa ali com esse rapaz. Então chamam ele para ir ali no Jockey Club, eles acabam ficando, e o Lievin tá no meio. E daí eles acabam bebendo um pouco, conversando com um monte de gente, aí eles falam um pouco sobre política, sobre algumas eleições que estavam tendo ali, né, para mostrar para o leitor esse pano de fundo meio histórico, enfim. E daí o Oblonsky fala: "Nossa, você deveria conhecer", fala isso para o Lievin. "Você deveria conhecer a minha irmã porque ela é uma senhora muito distinta". E daí é muito curioso porque na página, que página que isso acontece? 682. A página 682 corresponde aqui ao capítulo 9. Mas enfim, na página 682, ele diz o seguinte, né? Isso é ele falando lá da irmã. "É uma história muito longa e enfadonha. Em nosso país, tudo isso é muito indefinido. Mas a questão é a seguinte. Ela, Ana, está à espera do divórcio aqui em Moscou, onde todos conhecem a ela e a ele, e está morando aqui faz 3 meses. Não vai a parte alguma, com exceção de Dolly, não vê mulher nenhuma porque, entenda bem, ela não quer que a procurem por simples piedade. Até aquela idiota da princesa Várvara se afastou, julgando que isso não era decente. Veja bem, nessa situação, outra mulher não conseguiria encontrar forças em si mesma, mas não ela. E você mesmo verá como ela organizou sua vida. Então veja como está tranquila e digna. Então veja que a imagem que o Oblonsky faz aqui da Ana é de uma mulher extremamente elevada, etc. E daí logo abaixo ainda nessa página ele diz o seguinte: dedica-se, antes de tudo, ao que está escrevendo. Vejo que você sorri com ironia, mas não há motivo. Está escrevendo um livro infantil e não fala a ninguém sobre isso, mas leu para mim e eu mostrei o manuscrito a um editor ali. Sabe, aquele editor. E também escritor, parece. Entende bem dessas coisas e disse que é uma obra notável. Mas você por acaso está pensando que ela é uma dessas mulheres literatas? Nada disso. Antes de tudo, é uma mulher com coração. Você mesmo verá. Em sua casa há agora uma jovem inglesa e uma família inteira a qual se dedica. Então veja que a Ana, depois de toda aquela parafernália, depois de se sujar ali na sociedade moscovita, ela acaba assumindo esse ar de Madalena arrependida, acaba fazendo ali livros infantis, acaba acolhendo ali alguns criados na própria casa, ensinando os filhos dos criados. Isso tudo me fez lembrar bastante aquela época em que a Madonna, sabe a cantora Madonna? Aquela época em que a Madonna começou a escrever livros infantis no início dos anos 2000. E daí você tem um monte de foto da Madonna, bem assim, eu vou colocar uma foto dela aqui. E parece que a Madonna tirou essas fotos para que a gente se esquecesse que ela foi a mesma Madonna que fez essas fotos. Então veja que eu me lembrei, não teve como eu não lembrar e não rir nessa situação aqui, diante do inusitado de toda essa nova vida que a Ana Karenina está levando. Mas ainda assim, veja, eu não estou criticando a mulher. Eu estou dizendo que eu achei tudo isso muito curioso. Mas ainda assim, esse momento em que a gente fica sabendo que a Ana finalmente parou um pouco com aquele umbiguismo dela, me fez ter um pouquinho mais de simpatia por ela, sabe? Assim, aqui foi nesse momento que eu falei assim,
Nossa, coitada da Ana. Pela primeira vez na história desse livro eu pensei nessa coisa. Mas enfim, o fato então é que o Lievin vai, depois de toda essa apresentação, ele vai lá conhecer a Ana Karenina. E na hora que ele vê a Ana, na verdade, na hora que ele vê um quadro da Ana, ele já se sente perdidamente estupidificado pela beleza da Ana. E isso vai se agravando ainda mais conforme ele conhece a Ana e vai conversando com ela, porque ele admira não só a beleza dela, mas também é, a própria postura da Ana, o jeito com que ela conversa, a erudição da Ana, a educação que ela demonstra ter, tudo isso acaba fazendo com que o Lievin meio que sinta algo por ela. E daí na página 684, que é logo o início do capítulo 10, é dito o seguinte: na conversa com Ana, cada palavra adquiria um sentido especial. Falar com ela era agradável e ouvi-la mais ainda. Ana falava não só de modo natural e inteligente, mas também inteligente e despretensioso, sem atribuir nenhum valor às próprias ideias, mas dando o máximo valor às ideias do seu interlocutor. Ou seja, né, o Sr. Lievin estava meio que sentindo coisinhas aqui por Dona Ana Karenina. E esse sentimento acaba gerando ali um conflito interno que, justamente movido por esse conflito interno, ele vai acabar falando que se encontrou com a Ana para a Kitty. E evidentemente que a Kitty, que já está sensibilizada por conta da sua condição enquanto gestante, fica extremamente preocupada com tudo aquilo, uma vez que Ana já roubou um homem dela, digamos assim, né? Então eles têm ali uma pequena discussão, mas ainda assim eles acabam se reconciliando. Só que o momento ápice dessa reconciliação foi justamente depois do parto. E vamos combinar, que parto medonho. Eu me senti lendo a cena do Exorcista, sabe assim? Uma coisa horrível mesmo. Eu vou ler aqui um trecho para vocês que eu acabei separando. Eu falei, meu Deus do céu, coitada dessa menina. Então tá todo mundo lá conversando, isso está na página 700, que é o início do capítulo 15. Tá todo mundo ali conversando quando, de súbito, irrompeu um grito diferente de todos os outros. O grito foi tão aterrador que Lievin nem se levantou de um salto, mas sem respirar, fitou o médico com expressão assustada e interrogativa. O rosto de Kitty não existia. Em seu lugar, onde antes estava o rosto, havia algo assustador pelo aspecto de tensão e também pelo som que de lá saía. Lievin apoiou a cabeça na coluna da cama e sentiu que o coração ia estourar. O grito pavoroso não se calou, tornou-se ainda mais pavoroso, e como se tivesse alcançado o último limite do horror, de súbito silenciou. E depois de 22 horas de parto, nesse sentido, desse jeito, Kitty acaba então dando à luz a um garotinho chamado Dmitri. E daí vem uma coisa que eu vi isso em algum outro livro recentemente, não me lembro onde foi. Que é o Lievin, ele reconhece que ama o filho, que ama a Kitty, mas assim que ele pega aquela criança nas mãos e começa a olhar, ele começa a sentir, ele começa a ter sentimentos conflitantes com relação àquele menino. Então, no primeiro momento, a gente até fica pensando, credo, será que ele não gostou da criança? Mas depois a gente vai percebendo que era mais o susto diante da constatação de que, olha só, afinal de contas eu sou o pai mesmo, sabe? Então, depois de toda essa complicação do parto, a criança nasceu bem e a própria Kitty estava ali se recuperando muito bem dessa experiência traumática para ela e para todo mundo ali da casa. Enquanto isso, o Oblonsky foi até a casa do Karienin para tentar convencer ele a finalmente aceitar lá o pedido de divórcio da Ana. Porque lembra que antes o Karienin estava pedindo divórcio, mas a Ana não aceitava. Aí a Ana pediu divórcio e o Karienin deu para trás. Por quê? Porque o Karienin foi em um vidente e esse vidente achou que era melhor não aceitar aquele pedido de divórcio. E daí é muito engraçado porque você vê o Oblonsky, que é todo atrapalhado,
Ele foi ali inicialmente para tratar de negócios, mas você percebe que ele fica o tempo todo tentando puxar assunto para poder desviar lá, para poder falar da Ana. E daí é muito engraçado porque o Cariene tá falando assim: ah, porque eu tenho que vender aquela floresta ali. Aí o Oblong fala: ah, falando em floresta, quando você vai pedir o divórcio da Ana? Sabe? É uma coisa assim muito estapafúrdia. Então nós temos esse núcleo do Lievin e da Kitty. Nós temos o núcleo ali do Cariene, que está tentando resolver ali a sua situação. E nós temos finalmente o núcleo da Ana e do Vronsky, que estão brigando cada vez mais por conta do ciúme da Ana. E esse ciúme parece que ele se agravou ainda mais depois que a Ana recebeu a visita do Lievin, porque ela percebeu que ela acabou mexendo com ele e ela começou a se perguntar: tá, mas por que eu consigo fazer com que outros homens se apaixonem por mim, mas o Vronsky, que é por quem eu sou apaixonada, não me quer mais? Porque ela botou na cabeça isso, que esse rapaz não quer nada mais com ela. Tarde demais, na verdade, garota. Mas enfim, e é claro, existem circunstâncias atenuantes aqui, não é? A gente sempre tem que pensar que a situação da Ana é a seguinte: ela, pelo menos é o que me parece, ela está muito mais confusa e ela está muito mais, ela está enlouquecendo cada vez mais, sobretudo por conta do confinamento em que ela está, né? Porque afinal de contas, se a gente for pensar bem, o Vronsky ele está podendo andar livremente pela cidade e tal, e vai nas festas e nos teatros e tudo mais. E você se lembra muito bem do que aconteceu quando a Ana foi lá assistir a uma ópera e foi praticamente achincalhada e expulsa ali daquele ambiente. Enfim, então veja que a Ana ela não está podendo conviver com mais ninguém. E talvez seja justamente por conta disso que ela esteja ali envolvida nessas atividades filantrópicas, digamos. Então você tem esse isolamento dela, você tem o fato de que o Vronsky pode sair de casa normalmente, e você tem o fato de que a Ana é um pé no saco, né? Ela é bem dramática. Então, unindo tudo isso, você tem o fato de que estamos diante de uma pessoa maluca conduzindo esse relacionamento. Mas enfim, movida então por esse ciúme excessivo e por esse isolamento social, Ana decide que o melhor para eles, enquanto casal, é voltar para o campo. Só que aí, antes o Vronsky fala assim: ah, tudo bem, a gente pode até voltar, mas amanhã eu tenho que ir ali na casa da minha mãe. E a Ana sabe que na casa da mãe do Vronsky está hospedada uma mocinha, ou enfim, a mãe do Vronsky conhece uma mocinha ali, e essa mocinha tem um interesse no Vronsky, e há um interesse da própria mãe do Vronsky para que ele se case com ela, tanto porque assim ele consegue sair dessa situação extremamente delicada em que ele se encontra continuando com Ana, mas também porque essa moça é uma nobre, então ela tem dinheiro e o dinheiro é uma questão muito curiosa. Como eu disse naquele meu vídeo sobre o Mercador de Veneza do Shakespeare, o casamento é uma instituição lucrativa. Então, pensando nisso, a Condessa Vromskaya, que é a mãe do Vronsky, acha que o melhor para o próprio filho e para o próprio bolso é que ele acabe se casando ali com aquela nobre. E Ana meio que desconfia de tudo isso. Então, ela acaba dando um chilique por conta disso tudo. Ela acaba, enfim, eles acabam tendo uma discussão muito séria por conta dessa visita que o Vronsky vai fazer à mãe no dia seguinte. E justamente por conta disso tudo, a situação da Ana se mantém insustentável. Então, assim, para você que ignorou aquele meu aviso no início do vídeo, vou falar novamente. Vou dar um spoiler, assim, dos piores spoilers que você pode receber sobre este livro, ok? Então, depois dessa briga, essa situação da Ana vai ficando cada vez mais insustentável, ela vai ficando cada vez mais obcecada por essa ideia da traição e por essa ideia de que o Vronsky não a ama mais. Ela passa a usar doses cavalares de ópio para conseguir dormir e relaxar, esse tipo de coisa, até que ela encontra uma solução para tudo aquilo e ela pensa no seguinte: se eu tivesse morrido quando eu fui dar a luz a Anne, porque lembra que quando ela teve essa segunda filha aí, foi um parto bem difícil também. Então, se eu tivesse morrido naquela época, eu não estaria passando por nenhuma dessas dificuldades.
Portanto, se eu morrer agora, eu evito dificuldades futuras. E além de evitar dificuldades futuras, eu ainda deixo todo mundo com peso na consciência, uma vez que o Vronsky vai pensar: meu Deus, ela se matou porque eu não a amei, ou porque eu não demonstrei o meu amor por ela, e etc, etc. E justamente pensando em tudo isso, Ana um dia toma coragem, vai ali se despedir de algumas pessoas, ainda que ela não vai falar, ó Deus, eu vou me matar, mas enfim, ela vai se despedir dessas pessoas, depois ela segue até a estação de trem, sempre tendo essa, no fundo, essa esperança de que o Vronsky vá responder uma carta que ela mandou a ele. Só que como não há resposta, ou como a resposta não chega a tempo, digamos, a Ana se decide, aproveita que um trem está vindo e se joga entre os trilhos. E eis o fim desta mulher. E eu fiquei assim. É claro, eu já sabia desde o início que isso ia acontecer. Tanto que no meu primeiro vídeo eu fiquei insistindo naquela coisa de que a gente sempre tem uma dualidade aqui, um contraste na representação, esse tipo de coisa. Eu até ia falar que o primeiro capítulo é como se fosse um espelho desse sétimo ou desse último, enfim, porque eu já sabia que havia essa questão do suicídio da Ana. Porque eu não sei se você se lembra, mas no início do livro há uma pessoa que no momento em que a Ana encontra com o Vronsky pela primeira vez, em meio ali a uma confusão gerada pelo fato de que uma pessoa caiu no trilho do trem e morreu, esse tipo de coisa. E daí é justamente desta forma que se encerra este sétimo e penúltimo capítulo. E daí eu vou ler aqui este último parágrafo, é um pouquinho longo, mas enfim, vamos ler aqui juntos. Isso está na página 750, mas enfim, é o fim da sétima parte. Envolveu-a um sentimento parecido ao que experimentava quando se preparava para entrar na água ao tomar banho, e Ana fez o sinal da cruz. O gesto familiar despertou em seu espírito toda uma série de recordações de infância e de mocidade, e de repente as trevas que encobriam tudo para Ana se romperam, e a vida, por um momento, apresentou-se com todas as radiantes alegrias passadas. Mas ela não tirava os olhos das rodas do segundo vagão que se aproximava. E no exato instante em que o ponto intermediário entre as rodas dianteiras e traseiras passava à sua frente, Ana livrou-se da bolsa vermelha e, encolhendo a cabeça entre os ombros, caiu embaixo do vagão apoiada nas mãos e, com um movimento ágil, como que se preparando para erguer-se logo depois, ajoelhou-se. E nesse exato instante, horrorizou-se com o que fazia. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Para quê? Quis levantar-se e jogar-se para trás, mas algo enorme e inexorável empurrou sua cabeça e arrastou-a pelas costas. Deus, perdoe-me tudo, disse, percebendo que era impossível lutar. E a luz da vela, sob a qual ela havia lido um livro repleto de aflições, ilusões, desgraças e maldades, inflamou-se e ficou mais clara do que nunca. Iluminou para ela tudo aquilo que antes eram trevas. Começou a crepitar, empalideceu e extinguiu-se para sempre. E assim se encerra essa sétima parte, e assim se encerra a vida aqui da Ana Karenina. E eu não vou mentir para vocês quando digo que essa cena ela me deixou bem eu me comovi bastante com essa cena, porque aqui nós não estamos mais diante de uma pessoa culpada, mas sim de uma pessoa desesperada, né? Essa atitude da Ana, esse ímpeto dela e essa coisa toda dela rezar ali naquele momento me desarmaram, assim. Eu acho que eu preferia que, sei lá, o trem invadisse a estação e matasse ela ali mesmo e pronto. Mas essa decisão pelo suicídio me deixou assim de uma maneira como eu não me sentia desde... Eu vou dar um spoiler de um livro aqui agora, então pule aí uns 20 segundos. Desde que eu li lá o Madame Bovary, do Flaubert, que é um livro que também o final me deixou bem assim, bem comovido com a situação da moça. Mas enfim, o fato então é que se encerra por aqui essa sétima parte. Vamos ver o que acontecerá, não é? Na oitava e última parte deste livro, que é maravilhoso. Mas vamos fazer comentários gerais no próximo vídeo, que será o vídeo então de encerramento do projeto.
E enfim, é isso. Diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês. Diga, pelo amor de Deus, o que é que vocês acharam dessa última parte. Pra mim foi assim uma parte que eu não consegui. Eu li tudo em um dia só, porque eu não consegui parar de ler. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. E não esqueça de comentar lá embaixo com as opiniões de vocês sobre essa sétima parte. E é isso então. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.